Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos finalizar o conteúdo sobre o citoesqueleto, vamos falar sobre os microtúbulos e vamos ver também as junções celulares. Os microtúbulos são formados por um dímero de alfa e beta-tubulina, que são, assim como a actina, proteínas globulares, que se associam seguindo a mesma orientação, de forma que o filamento formado, que é o microtúbulo, ele apresenta uma polaridade estrutural. Então, o microtúbulo é formado por protofilamentos, que são fileiras, vamos dizer assim, das tubulinas, todas orientadas da mesma forma, e 13 protofilamentos, cada fileira dessa é um protofilamento, se associam lateralmente e formam o microtúbulo. Aqui está mostrando a estrutura do dímero, a beta e a alfa-tubulina, e em vermelhinho o nucleotídeo que se associa a cada uma dessas subunidades, que é o GTP. Aqui um detalhezinho da alfa e beta-tubulina e as micrografias, um corte transversal e longitudinal de um microtúbulo. Os microtúbulos, eles se organizam a partir de uma região que é chamada de centrosomo, constituída por um material amorfo proteico e um par de centríolos, também com um outro tipo de tubulina, que é a gama-tubulina, que vai ser o sítio de nucleação desses microtúbulos. A gama-tubulina forma os anéis de onde partem esses microtúbulos, e eles partem de uma região próxima ao centro da célula. Aqui nessa imagem, os microtúbulos estão marcados em verde, e a gente vê essa distribuição radial dos microtúbulos do centro em direção à periferia da célula. Os microtúbulos são bastante dinâmicos, o tempo inteiro estão se associando, tendo o dímero se associando e alongando esse microtúbulo, ou havendo uma retração do tamanho, uma dissociação dos dímeros e diminuição do tamanho desses microtúbulos, independentes um do outro, como a gente está vendo aqui nessa imagem. E aqui em A e B a gente está vendo células em interface em A e células em divisão em B, e os microtúbulos marcados aqui em verde, partindo dessa região que é o centro formador de microtúbulo, tanto aqui na célula interface como aqui na célula em divisão. Tem funções que estão relacionadas também ao movimento, o movimento interno, o movimento de organelas, o movimento de vesículas para dentro e para fora da célula, o movimento também dos cromossomos, quando a célula entra em divisão, eles são direcionados para o centro e depois eles são segregados para os polos da célula. Esse movimento é mediado pelos microtúbulos que formam o fuso mitótico. Os microtúbulos também são responsáveis pela organização interna das organelas. Então, a distribuição do Golgi próximo ao núcleo da célula, o Golgi está marcadinho aqui em amarelo, e aqui o retículo em azul, e os microtúbulos estão marcados em verde. Então, veja aqui a marcação dos microtúbulos coincidindo com essa distribuição do retículo do centro para a periferia. E aqui também está o Golgi marcadinho em amarelo, e a gente vê aqui os microtúbulos marcados em verde. Então, se experimentalmente, se fizer um bloqueio da polimerização dos microtúbulos, por exemplo, vai haver uma fragmentação daqueles compartimentos, daqueles sacos, daquela estrutura que forma o Golgi, e ao invés de se situar como normalmente ocorre próximo ao núcleo, aqueles fragmentos vão se espalhar por toda a célula. A gente vai ver como é que o citoesqueleto, nesse caso específico, os microtúbulos, participam dessa organização primária da célula, que está relacionada à localização do Golgi, por exemplo, aqui próximo ao núcleo das células, e do retículo endoplasmático, que parte aqui do centro, próximo ao núcleo, e se estende pela periferia da célula. Bom, os microtúbulos, eles são formados pela ligação do dímero, da tubulina, a alfa e beta-tubulina. Aqui marcada a beta-tubulina e a alfa, chamando a atenção para esse GTP aqui ligado a essa subunidade beta da tubulina. Então, as tubulinas se associam todas numa mesma orientação e, como consequência disso, o microtúbulo também vai apresentar uma polaridade estrutural, assim como os filamentos de actina. Isso é importante para as atividades que envolvem movimento, como a gente vai ver. Logo depois que esses dímeros se associam para promover a formação do filamento, e eles se associam sempre na forma ligada ao GTP, ocorre hidrólise desse GTP a GDP.
Quando ocorre essa hidrólise GTP a GDP, existe uma tendência desse filamento despolimerizar, ou seja, dele diminuir do tamanho, porque ocorre uma alteração na estrutura da proteína e que acaba fazendo com que esse microtúbulo ele perca a estabilidade e comece um estágio de desmontagem. O que é que faz o microtúbulo crescer e o que é que faz o microtúbulo diminuir de tamanho? Se a velocidade de incorporação das tubulinas ligadas a GTP for maior do que a velocidade de hidrólise desse GTP ligado à tubulina, vai haver um alongamento do filamento. Se ocorrer o contrário, se a velocidade de hidrólise for maior do que a velocidade de incorporação dos dímeros de tubulina, vai acontecer um encurtamento do filamento do microtúbulo. Existem duas famílias de proteínas motoras que se associam aos microtúbulos, a família das gineínas e a família das cinesinas. Essas proteínas, elas têm uma região na sua estrutura que se associa, que se liga aos microtúbulos, que são essas cabeças globulares. Aqui eu estou mostrando a gineína, que tem duas caudas que se associam a vesículas ou a organelas. Assim como a cinesina também tem as cabeças globulares, são dímeros, como são a gineína, e essas caudas que se associam a vesículas ou a organelas na célula. E essas proteínas motoras vão promover o movimento dessas vesículas, por exemplo, ao longo dos microtúbulos. A cinesina vai promover o movimento em direção à extremidade positiva, ou seja, em direção à periferia da célula, enquanto que a gineína vai promover o movimento em direção ao centro, em direção à extremidade negativa. Esse movimento de deslocamento das proteínas motoras pelo microtúbulo é um movimento que envolve gasto energético. Ela vai mudando a conformação à medida que vai havendo hidrólise de ATP. Dependendo do tipo da proteína, porque são famílias de cinesinas e famílias de gineínas, a gente tem diferentes cargas sendo levadas, sendo conduzidas por essas proteínas motoras. E o que determina a escolha, vamos dizer assim, a seleção das cargas, está exatamente nessa parte das caudas que se ligam, né, a essas vesículas dessas proteínas motoras. Então, a cabeça motora aqui está em vermelhinho, marcada em vermelho, ligada ao microtúbulo, e a cauda aqui dessa proteína, que tem essa conformação, vai promover o reconhecimento e ligação desse tipo de carga. Uma outra cinesina tem as cabeças globulares que se ligam aqui ao microtúbulo, mas as caudas são diferentes desse primeiro exemplo aqui, então vai reconhecer e se ligar a outro tipo de carga. O mesmo ocorre com as gineínas, sendo que o sentido de deslocamento da gineína é ou seja, em direção ao centro da célula, em direção à extremidade negativa, e o sentido de deslocamento das cinesinas é oposto, em direção à periferia da célula. Os microtúbulos, eles também participam do movimento da célula, nesse caso por meio de estruturas como cílios e flagelos. Cílios e flagelos são prolongamentos da membrana preenchidos internamente por microtúbulos. Aqui nós estamos vendo os espermatozoides, aqui células ciliadas do trato respiratório, aqui um paramécio ciliado também, e aqui uma alga verde com 2 pares de flagelos que se movimentam aqui no substrato. Esse movimento desses organismos aqui é promovido pela proteína motora que a gente vai ver em associação aos microtúbulos que preenchem esses prolongamentos aqui da membrana. A estrutura interna de cílios e flagelos é a mesma. Então, é essa estrutura, chamada estrutura fundamental, chamada de axonema. Aqui é um corte transversal, uma eletromicrografia, mostrando os pares, que são 9 pares de microtúbulos, em torno de um par central, como está mostrado aqui também nesse desenho. Então, se a gente faz um corte transversal de um cílio e de um flagelo, a gente vai ver essa mesma estrutura. A diferença está basicamente no tamanho. Então, os cílios são muito mais curtos do que os flagelos, que são também muito menos numerosos, né? A célula ciliada apresenta centenas de cílios, normalmente a célula flagelada apresenta um par ou 2 pares de flagelo. O comprimento também é muito diferente, né? E o batimento é diferente. Então,
o movimento de flagelos é um movimento de onda, né? Enquanto o movimento de cílios é um movimento de vai e vem coordenado. No caso dos flagelos, eles fazem com que a célula se desloque como um todo, no meio, no líquido, no substrato. O movimento de deslocamento da célula, enquanto os cílios fazem movimento de fluido sobre a célula, de uma maneira geral. Embora os paramécios eles se movimentem através de cílios que ficam batendo nesse movimento de vai e vem e promovem o deslocamento dele pelo líquido, por um substrato. O que provoca o movimento desses cílios e flagelos é o deslizamento parcial que ocorre entre aqueles pares de microtúbulos que formam o axonema. Então, aqueles pares de microtúbulos que formam o axonema, eles são unidos por essa proteínazinha aqui azul. Essa proteína que une os pares de microtúbulos impede que o microtúbulo deslize um pelo outro quando a proteína motora se desloca ao longo dele. Então, aqui à esquerda, a gente está vendo microtúbulos que deslizam um pelo outro a partir do movimento da proteína motora. Isso não acontece no caso do axonema, porque os microtúbulos estão ligados por essa proteínazinha aqui marcada em azul. Então, quando a proteína motora se desloca, ao invés de haver o deslizamento do microtúbulo um pelo outro, vai haver um movimento de flexão, que é o que vai conferir aquele movimento ondulatório de deslocamento promovido pelos flagelos ou o movimento de vai e vem dos cílios. O movimento de vai e vem coordenado dos cílios e o movimento ondulatório do flagelo é decorrente da ação da proteína motora dineína ciliar, que se desloca ao longo dos microtúbulos. Defeito no gene da dineína ciliar está relacionado à doença chamada de síndrome dos cílios imóveis, onde, como não há esse movimento por ausência da proteína motora, isso provoca nos homens, por exemplo, a esterilidade e nos indivíduos, de uma maneira geral, infecções brônquicas, porque vai haver uma restrição do movimento dos cílios nas células do trato respiratório. Então, vai acumular muco e acumular micro-organismos e, consequentemente, esse indivíduo vai ter repetidas infecções brônquicas. Vamos falar agora sobre as junções celulares. As junções celulares, elas têm diferentes funções. Uma delas nós já vimos na aula que nós falamos sobre estrutura da membrana e transporte de pequenas moléculas, que são as junções compactas, também chamadas de junções ocludentes, que a gente observa nas células epiteliais intestinais, logo aqui, na parte, logo abaixo da região apical das células. Mas além dessas junções, que têm a função de impedir a passagem de pequenas moléculas entre células e também impedir a difusão lateral de proteínas entre os domínios apical e basolateral, há as junções de ancoramento, que tem as junções aderentes e os desmossomos. Nas junções aderentes, o elemento do citoesqueleto que está envolvido são os filamentos de actina, que se ligam a proteínas intermediárias, que por sua vez se ligam a proteínas transmembrana, aqui da família das caderinas, fazendo essa forte conexão, forte ligação entre as células lateralmente. Também há uma forte conexão lateral envolvendo agora os filamentos intermediários, esses em azul, que também se associam a proteínas acessórias que se ligam a proteínas transmembrana nessas duas células adjacentes, e formando promovendo essa adesão entre células adjacentes. Nesse caso, essa estrutura chamada de desmossomos envolve aqui os filamentos intermediários e células lateralmente ligadas. No caso de adesão da célula à matriz, é chamado de M-desmossomos, envolvem também os filamentos intermediários e proteínas transmembrana, agora da família das integrinas. E além dessas junções, tem as junções do tipo gap, ou junções comunicantes, que permitem, pela formação de um poro que une as duas células, a passagem livre de pequenas moléculas do citosol de uma célula para o citosol da célula adjacente. Aqui a imagem está mostrando, chamando a atenção de proteínas transmembrana de uma célula e da célula adjacente, que fazem a ligação com os elementos internos, proteínas do citoesqueleto, mediados pela proteína adaptadora, tanto lateralmente
unindo uma célula lateralmente à outra, quanto unindo a célula a elementos da matriz. Aqui nós temos uma tabelinha mostrando os diferentes tipos de junção que ancoram as células. As junções aderentes envolvem filamentos de actina ligados por proteínas adaptadoras às proteínas transmembrana, que são das famílias das caderinas. Os desmossomos, que envolvem os filamentos intermediários, também por intermédio de proteínas adaptadoras ligadas às caderinas, que são transmembrana, então fazem essa ligação, essa adesão, esse ancoramento lateralmente. No caso de a ancoragem da célula a componentes da matriz, é chamado de hemidesmossomos, envolve os filamentos intermediários e proteínas adaptadoras que se ligam a proteínas transmembrana da família das integrinas. Essa figura mostra uma grande família das caderinas, que são proteínas transmembrana que promovem um ancoramento, e esse ancoramento é mediado por proteínas dessa família iguais, que é chamada de ligação homofílica, ou diferentes indivíduos dessa família das caderinas que se ligam, formando essa ligação heterofílica para promover a adesão, a ligação entre células adjacentes no tecido. Aqui nas células epiteliais intestinais, nós estamos vendo os feixes de filamento de actina ao longo da célula, formando essa estrutura chamada de cinturão de adesão. Aqui entre uma célula, a membrana de uma célula e outra, tem aquelas proteínas da família das caderinas, fazendo essa ligação. Não está mostrando, mas precisa também daquelas proteínas adaptadoras, mediando essa ligação. Aqui também são cinturões de adesão, mas mediados não por filamentos de actina, e sim filamentos intermediários, e como a gente já viu, a ligação de uma célula à célula adjacente lateralmente é chamada de desmossomos. Além dos filamentos intermediários e das caderinas, tem as proteínas adaptadoras, que a gente consegue ver aqui dessa cor meio vinho, formando essa placa, e quando a adesão é entre a célula e elementos da matriz, é chamada de hemidesmossomos. Também há a participação das proteínas adaptadoras e os filamentos intermediários, aqui mostrados em azul. As junções compactas são formadas por proteínas da família das claudinas e ocludinas, são proteínas transmembrana que unem firmemente aqui essas duas células adjacentes nessa região aqui apical, impedindo que essas pequenas moléculas se difundam aqui do lumen para esse espaço entre as duas células. Essas junções também impedem a difusão lateral de proteínas de um domínio para outro. Então, as proteínas do domínio apical se movimentam apenas nesse domínio, assim como aquelas do domínio basolateral. As junções do tipo fenda, elas vão permitir a livre difusão de pequenas moléculas entre o citosol de uma célula e o citosol da célula adjacente, por meio de canais formados por proteínas da família das connexinas. Então, pequenas moléculas se difundem livremente entre células adjacentes. Por hoje é só e até a próxima aula.